chegar onde outros não chegam, tornar visível e audível um apelo que é nosso, mas também vosso e da sociedade civil, é realmente dar voz ao silêncio, ajudando a conhecer o passado para melhor cuidarmos do futuro. Por isso dizemos que estejam sempre presentes, façam o favor de ser incómodos, perdoem-nos nem sempre respondermos tão atempadamente ao ritmo dos vossos pedidos, mas agradecemos sempre a vossa crítica e, sobretudo, a divulgação desta mensagem. A organização deste momento prende-se com a necessidade de tornar público alguns tópicos sobre o andamento do estudo da Comissão ao longo destes 3 meses iniciais, bem como o de fornecer informações úteis sobre outras ações a decorrer ou planeadas para um futuro próximo. Como é sabido, foi por uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, a CEP, que esta Comissão se organizou, e à CEP temos o dever de o reconhecer e referir todo o apoio logístico prestado desde o início e até hoje. Embora estejamos ainda no princípio, 3 meses sobre 12, é já possível dar uma resposta concreta à Igreja Católica Portuguesa a partir do seu interesse e, sobretudo, da coragem revelada em fomentar este estudo, confirmando que, de verdade, houve no passado múltiplos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes que estavam entregues aos cuidados de alguns dos seus elementos masculinos e femininos, como, por exemplo, em instituições, seminários, colégios, ou que com eles contactavam de forma regular ou esporádica, catequese, diversas práticas religiosas, incluindo a confissão, escuteiros, grupos de jovens e outros. Por serem crianças, todas as vítimas estavam em posição de desvantagem física e emocional perante o abusador e, como é habitual, não puderam ou não conseguiram falar atempadamente dos crimes de que estavam a ser sujeitos. Também pelos típicos movimentos de coação interna como o medo, a vergonha e a culpa, prevaleceu a submersão e o encapsulamento da sua dor. Outras, tentando fazê-lo, foram coagidas externamente a ficarem caladas, a esquecer ou ameaçadas pelo reverso da situação, como se o mal estivesse nelas mesmo e não no outro que as vitimizou. Só muito poucas ousaram comunicá-lo mais rapidamente, mas também sobre essas prevaleceu a desvalorização da queixa, a inação da resposta e a vantagem da proteção do adulto sobre o da própria criança, que assim permaneceu só e desamparada, dando início a diversas dificuldades psicossociais posteriores que mudaram negativamente o curso de cada uma das suas vidas. Começa então a ser expectável que se possa vir a materializar, através da forma que se entenda por mais correta, aquilo que estas vítimas amplamente desejam quando agora, já adultos, nos contactam ainda reféns do seu trauma. Um inequívoco pedido de desculpa por todos estes crimes cometidos no passado, honrando assim a dignidade humana daqueles que a reclamam, bem como o firme compromisso de que o futuro só pode ser de mais luz, harmonia e respeito pelos mais novos. Mas para que ainda se percebam melhor outros dados importantes e para que se distinga de forma cuidada e séria a árvore da floresta ou a ovelha do seu rebanho, é fundamental manter a relação aberta e de confiança mútua com a CEP e com todos os elementos da Igreja Católica em Portugal, que permita realmente levar este estudo a zonas ainda mais profundas do conhecimento, para que não fiquemos limitados numa forma ou num conteúdo de superfície. Assim, a Igreja e toda a sociedade civil podem continuar a contar com a Comissão Independente para prosseguirmos juntos pela verdade. Só muito sumariamente, os meus colegas e amigos vão depois desenvolver estes tópicos, muito sumariamente alguns factos e números.
290 testemunhos validados. Mais de metade dos casos revelam um número possível e, noutras situações, mesmo altamente provável, de muito mais vítimas. Todos os casos estão a ser analisados individualmente para triar situações de crimes não prescritos ou de risco de continuidade dos mesmos, em articulação com o Ministério Público, sendo que alguns já foram mesmo entregues em mão. Foram realizados até ao momento múltiplos contactos diretos com diversas instituições, associações e pessoas individuais que possam ter dados sobre este tema e colaborar na expansão deste estudo. Contudo, em muitos casos, o movimento inicial foi quase sempre da Comissão e o retorno do mesmo, muito importante, tem sido abaixo do que julgamos ser possível e necessário. Assim, desejamos ainda mais e melhor empenho da sociedade civil ao longo dos próximos meses. Tal como frequentemente ouvimos, e entre aspas, é verdade que o tema é difícil. A sexualidade, ou sobretudo os seus desvios, é uma área muito complexa. Mas o discurso pode e deve ser mais frontal e assumido sem contornos, pois é isso que a realidade dos factos sugere. Promovemos a divulgação na comunicação social da mensagem central da Comissão, desde entrevistas a jornais e a rádios nacionais e locais, imprensa estrangeira, com a disponibilidade de emitir um spot áudio e vídeo, mas queremos continuar a chegar mais longe, às margens, isto é, ao que vulgarmente chamamos também de país profundo. Está também a ser realizado o levantamento de todos os casos eventualmente reportados à comunicação social, desde 1950 até aos dias de hoje, que até agora já revelou situações importantes, mas também não em grande quantidade. Confirma-se que, como noutros campos da proteção da infância e adolescência, nestas situações existem poucas queixas que levem a processos jurídicos que levem, eventualmente, a condenações. Foi concretizado, e este ponto é importantíssimo, foi concretizado o contacto com uma equipa de investigação científica composta por reputados historiadores e arquivistas para acesso e estudo dos arquivos históricos da Igreja, que já está em ação no terreno e é liderada pelo professor Dr. Francisco Azevedo Mendes, da Universidade do Minho, e que, em articulação com cada diocese, fará o seu trabalho de pesquisa durante os próximos meses. Estamos empenhados na organização do encontro científico para o próximo dia 10 de maio, no Auditório 2 da Fundação Gulbenkian, sobre o tema de abusos sexuais de crianças, conhecer o passado, cuidar do futuro, que contará com uma sessão especial e o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Por último, apenas referir que este caminho que todos vimos a trilhar é tão difícil como desafiador, acreditem mesmo. E tudo agradeço também a esta equipa que hoje aqui se apresenta de novo, confirmando que agora, e mais do que antes, não podemos deixar de o continuar a percorrer em nome de todas as pessoas que já nos confiaram a sua voz e, com ela, uma parte tão difícil das suas vidas. Muito obrigado.